Bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João capítulo 20, dos versículos 11 ao 18. E aqui temos uma mesma narrativa colocada em Marcos para nós há 2 dias, no evangelho do domingo de Páscoa. Só que aqui narrada, claro, pelo evangelista João. Maria estava ali às portas do túmulo de Jesus. Ela olha para dentro do túmulo e vê 2 homens sentados na mesa onde Jesus havia sido colocado. Um na parte de cima, na cabeceira, e outro na parte de baixo, ali nos pés. Não havia mais corpo, e eles perguntaram por que ela estava chorando. E ela perguntou, onde eles haviam levado o Senhor, onde haviam colocado o seu Senhor, ou seja, Jesus. Ela também viu um homem em pé, mas não percebeu que era Jesus. E Jesus pergunta para ela por que ela estava chorando, quem ela estava procurando. O evangelista coloca que ela pensou que era um jardineiro, e questiona novamente para onde havia sido levado o corpo. Então Jesus disse Maria, chamou ela pelo nome. E aí ela entendeu, percebeu que era ele. E é interessante nós refletirmos que a primeira aparição de Jesus ressuscitado se dá no encontro com uma pessoa e chamar a pessoa pelo nome. Aqui talvez seja um momento mais especial da vida dessa mulher, e é especial de uma maneira geral porque é o primeiro evento em que Jesus aparece novamente depois de morto. E ele olha para ela e chama Maria. E ela, quando ela é chamada pelo nome, ela percebe que é Jesus. Então fica claro que ela conhecia a voz dele. Ele sabia quem ela era. Então há aqui uma relação de conhecimento muito grande, de amizade. E isso mostra que Jesus, ele de fato nos conhece. Ele de fato vê a nossa situação, muitas vezes o nosso sofrimento, a nossa desilusão. E talvez na forma de chamá-la naquele momento, ele tenha inclusive colocado uma espécie de entonação, um sentimento na palavra de alguém que se comove pela situação, comovido do sofrimento daquela mulher, não só pela sua morte, mas também pensando o que poderia ter acontecido com o corpo. Jesus a chama pelo nome, de uma maneira que ela olha, presta atenção, percebe que é ele. Então provavelmente a forma de falar com ela ali foi uma forma adaptada àquela situação. E é como Jesus faz conosco também, com cada um de nós. Ele nos conhece, nos chama pelo nome, vê o nosso sofrimento, a nossa desilusão, a situação na qual nós estamos colocados. E isso é algo que nós vemos de maneira explícita em outras páginas do Evangelho também. Quando as pessoas procuram a Jesus, e ele dá atenção para elas, e ele fala com elas da maneira certa para a situação em que elas estão. Foi assim com Lázaro, foi assim com aquele homem cego, foi assim com a mulher que sofria de hemorragia, enfim, foi assim com Judas no momento da traição, com Pedro em outros episódios, com os discípulos de uma maneira geral. Jesus ele está sempre trabalhando com as pessoas dentro da situação em que elas estão, as pessoas que procuram por ele. E a realidade, talvez mais prodigiosa de tudo, é que muito antes de qualquer coisa que nós possamos fazer ou ser, Deus se preocupa com a nossa vida. E Ele quer que a nossa vida de fato seja uma vida. Ele quer nos reanimar, nos trazer de volta para um movimento em direção a Deus. E para fazer isso, Ele não fala, ei, você aí, me acompanhe. Ele fala, Maria, João, Salomé, Pedro, chama cada um pelo seu nome. E assim como nós vemos ele fazer nas páginas do Evangelho, ele faz conosco também. Então que no Evangelho de hoje, a partir desse texto aqui, nós estejamos mais conscientes dessa realidade. Nós temos um Deus que está vivo, que nos conhece, vê a situação por que nós passamos, se comove conosco e nos chama pelo nome, sempre de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Ele se preocupa com a nossa vida. Ele quer fazer com que nós nos reanimemos. E reanimar aqui é ganhar uma vida nova em direção a Deus.
é restauração de vida, de caminhos. Deus abençoe você. Até amanhã.